O Thorfinn conseguiu convencer o rei Canute a desistir de atacar a vila, e também ele reafirma o seu ideal de criar uma vila pacífica lá em Vinland, longe da guerra e da morte. Também ele finalmente parte da fazenda, deixando todos à sua volta orgulhosos de terem o conhecido. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse 23º episódio da segunda temporada de Vinland Saga e o que eu achei dele. Bora lá? O episódio começou com o Canute recebendo finalmente a resposta do Thorfinn sobre a pergunta que ele fez no episódio anterior. Se ele fugiria ou se ele o enfrentaria de frente. O Thorfinn disse que, como queria parar aquilo pacificamente, a única opção que restou para ele seria fugir da presença do rei, pois não havia mais nada que uma pessoa impotente como ele poderia fazer. Enquanto o Thorfinn proferia suas palavras, a cabeça do pai do Canute veio até ele dizer que o Thorfinn era uma pessoa muito perigosa e que ele deveria retornar ao caminho que o seu pai trilhou, pois as pessoas que ele comanda nada mais são do que ovelhas no pasto e ele é o único pastor. Não tem como uma pessoa como o Thorfinn, que também é uma ovelha, entender o que o pastor está pensando. Então o Thorfinn, depois de proferir as palavras, começou a ir embora. Mas o Canute não conseguiu aguentar e caiu na gargalhada de imaginar o sacrifício que ele fez de tomar todos aqueles socos para chegar e conversar com o rei e simplesmente ir embora depois de não conseguir o que ele queria. Isso chegou a ser bizarro na concepção do Canute e justamente por isso que ele não conseguiu aguentar e riu. O Thorfinn perguntou o que ele estava achando de engraçado do que ele falou, mas o Canute disse que ele nunca tinha participado de uma conversa de paz tão estranha quanto aquela. E então o Thorfinn disse que aquela utopia que o Canute ia criar favorece muitas pessoas enquanto oprimem poucas delas. Ele não sabe se isso é certo ou errado, mas ele sabe que ele vai criar um lugar em que essas pessoas que são oprimidas na utopia do Canute podem se refugiar. Isso interessou muito ao rei, pois assim ele cobriria o buraco que a ideologia dele deixaria. E então o Thorfinn foi até um pouco mais ousado e disse pro rei não complicar o trabalho dele, porque ele tem muito menos poder que o rei, então logicamente ele pode abrigar muito menos pessoas nessa utopia também que ele tá prestes a criar. No fim das contas, o rei percebeu que o Thorfinn era mais um aliado para ele do que um inimigo e decidiu acatar o pedido dele de deixar a fazenda. Não só isso, mas ele também mudou sua política internacionalmente e ele acabou abandonando a invasão de todas as fazendas que eles tinham planejado invadir. Também ele removeu as tropas dinamarquesas, que estavam oprimindo os ingleses, e com isso a nobreza da Inglaterra percebeu que o rei estava muito mais amigável e eles também desenvolveram uma relação muito mais saudável do que eles tinham anteriormente, e isso fez com que tanto a Inglaterra quanto a Dinamarca prosperassem e a Inglaterra não mais odiasse a presença do Canute como rei deles. Ou seja, o simples encontro com o Thorfinn fez o rei mudar de maneira absurda as suas políticas internacionais e fez ele ficar até mesmo feliz com a maneira que ele estava abordando as coisas, pois essas eram ações mais do feitio dele. No outro dia, o Thorfinn acordou e percebeu que o Einar já tinha saído do estábulo. Ele então subiu a colina e viu que o Einar já estava prestando seu respeito a Arnhide logo de manhã. Ele chegou ao Einar e disse que no momento que a Arnhide falou que ela só queria morrer para que aquilo acabasse de uma vez por todas, ele não conseguiu dizer nada para ela que desse alguma justificativa plausível do porquê ela deveria continuar viva. E foi com essa reflexão que ele finalmente tomou como objetivo encontrar um lugar em que ele consiga convencer as pessoas de que viver é melhor do que morrer, ou seja, encontrar um lugar em que todos tenham a oportunidade de viver uma vida com paz e prosperidade, para que todas as pessoas se apeguem à vida e não acabem como Arnhide, que viveu um inferno na Terra e preferiu morrer para que todo esse sofrimento acabasse de uma vez. Caso não existisse um lugar como esse no mundo, o Thorfinn com certeza o criaria. Chamando o Einar de irmão, o Thorfinn propôs ir até Vinland para eles criarem esse vilarejo de paz que eles tanto almejam e que eles desejariam que o mundo também fosse. O Einar, também chamando o Thorfinn de irmão, aceitou a proposta do Thorfinn e ambos juraram, em nome da Arnhide, criar esse lugar. Passou então para ele se despedindo do Cobra, do Olmar, do Sverkel e do Pater para eles partirem definitivamente da fazenda. O Thorfinn pediu pro Cobra avisar para as pessoas da fazenda que na verdade foi o Olmar que conseguiu fazer com que o Canute recuasse para que ele ganhasse os créditos e ele ganhasse respeito na fazenda, sabendo que ele era o próximo herdeiro. O Olmar agradeceu profundamente o Thorfinn por tudo que ele fez para a fazenda e não só isso, ele disse que o admirava e queria ser como ele, uma pessoa forte e gentil, digna de admiração. O Thorfinn já disse que ele estava no caminho, porque enquanto ele demorou 15 anos para descobrir que a paz era a solução, o Olmar já veio propondo isso bem antes, mas ele não conseguiu propor para o rei, porque o Thorfinn já estava fazendo isso naquele exato momento. O Einar e o Thorfinn também agradeceram o Sverkel e o Pater e o Cobra e partiram juntamente com o Leif da fazenda. Antes deles se distanciarem, o Cobra disse seu nome verdadeiro para o Thorfinn e para o Einar, como sinal de que eles eram amigos e também ele confiava neles. O nome verdadeiro do Cobra, que também foi dito pela primeira vez nesse episódio, é Roald, o filho de
Dream, nome que ele não utilizava porque ele era um mercenário e isso teoricamente desrespeitaria a linhagem da família dele. O Thorfinn e o Einar agradeceram o Roald e a toda a ajuda que eles deram para eles na fazenda antes que eles não conseguissem mais se ver. Terminando assim o 23º episódio da segunda temporada de Vinland Saga. Bora então porque eu achei do episódio. Logo que o Thorfinn e o Einar partiram definitivamente, eu acabei não mencionando, mas também mostrou um pouco sobre a fazenda sendo reconstruída. Deu pra mostrar o Ketil extremamente triste por tudo isso que ele passou na vida dele, é capaz de que ele nunca mais se recupere desses traumas de sempre estar sendo traído por alguma pessoa próxima a ele, e tudo que aconteceu também com Arnhide, provavelmente ele deve estar muito angustiado por tudo que ele vivenciou nesses últimos tempos. Não só isso, mas também deu pra ver que o Umar está disposto a trabalhar na fazenda também, ele estava arando a terra, juntamente com aquela menina que já apareceu várias vezes no anime e que provavelmente vai se tornar a esposa dele futuramente. Não só isso, mas também todos os visitas, ou seja, o grupo militar responsável por proteger a fazenda, liderado pelo Roald, agora que a gente sabe o nome dele, eu não vou mais usar o apelido de Cobra, todos estavam empenhados em reconstruir a fazenda depois de todo esse estrago que foi causado pela guerra. Com exceção do Sverkel, que não podia porque estava debilitado, todos eles estavam empenhadíssimos, porque querendo ou não, todos eles foram influenciados pelo ideal que o Thorfinn quer disseminar pelo mundo, e todos eles foram mudados para o melhor a partir da iniciativa de uma única pessoa, que teoricamente seria impotente, mas que como ela carrega um ideal muito maior que ela mesma, conseguiu influenciar todas essas pessoas. A força e a gentileza do Thorfinn foram capazes de influenciar não só as pessoas da fazenda, como também o próprio rei e a guarda pessoal dele, que todos admiraram o Thorfinn, e inclusive o rei passou a seguir os seus passos também, e percebeu que a vida sem guerras é muito melhor, tanto para ele quanto para os outros. Tanto pelas medidas que ele tomou contra a Inglaterra, que inicialmente criaram apenas tensão, pois o Canute imaginava que caso ele não deixasse as tropas dele mobilizadas o tempo todo, ele sofreria uma revolta e posteriormente perderia a coroa, mas considerando que o único motivo dele para invadir essas fazendas era arrecadar fundos para cobrir as despesas que ele estava gastando com o pessoal dele na Inglaterra, remover o pessoal da Inglaterra e gerar essa positividade na nobreza inglesa para que eles conseguissem reatar as suas relações, foi uma solução muito melhor do que simplesmente fazer tudo na base da violência. Então, considerando esse curso de ação, ele economizou no pessoal da Inglaterra e por isso ele não precisou invadir mais nenhuma fazenda. Todo esse arco foi meticulosamente pensado para mostrar para nós espectadores que sempre existe uma solução mais pacífica e mais otimista para todos os problemas da vida do que a gente pensa no momento. Bom, realmente não tem palavras para descrever quão especial esse anime é, não só pela mensagem que ele quer passar, mas também pelo desenvolvimento absurdo que o Thorfinn recebeu nessa temporada e que culminou no desenvolvimento de todos os personagens que entraram em contato com ele, simplesmente por também entrar em contato com o ideal que ele passou a representar. Foi simplesmente fenomenal esse desfecho do arco e creio que no episódio que vem eles já vão dar pelo menos um norte para onde a terceira temporada vai seguir, e também eu gostaria de ver o Thorfinn visitando os seus familiares agora que ele tá com o Leif. É muito provável que ele vá passar na Islândia novamente para pelo menos encontrar a sua irmã e a sua mãe antes que ele oficialmente reúna pessoal para ir para Vinland. Afinal, apenas o Thorfinn e o Einar estão dispostos a ir, então considerando que eles precisam de muito pessoal para conseguir povoar Vinland, eles vão precisar de mais membros que acreditem nos ideais deles para seguir até esse novo lugar. E para isso eles vão precisar encontrar essas pessoas, obviamente, então creio que eles não vão diretamente para Vinland caso haja uma próxima temporada. Eles ainda têm que reunir membros de tripulação, também comprar um barco, dependendo da quantidade de pessoas, o barco vai ter que ser maior, mais despesa. Considerando o modus operandi de Vinland Saga, é muito provável que ainda haja uma temporada meio que intermediária entre reunir pessoal e ir para Vinland, antes que a gente finalmente veja o objetivo final desses personagens se concluir. No mais, esse episódio foi excelente e realmente muito emocionante, mostrando como o poder do amor e da gentileza, mesmo no mundo podre como era o mundo dos vikings, consegue sobrepor a violência e o ódio. Eu acho que é isso por hoje. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar respondendo vocês. Então fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem aqui na aba. Também não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Porque fazendo esses 3 passos simples, vocês vão estar ajudando demais o canal a crescer. E com o canal finalmente atingindo a monetização, conteúdo de cada vez mais qualidade vai ser implementado aqui no canal, como recompensa por todo o apoio que vocês me deram até hoje. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!